Olá, quero te contar uma história. Uma garota procura o seu pai com as emoções muito abaladas e começa a reclamar da vida para ele, dizendo que todos os dias surge um problema e que ela não aguenta mais os problemas que surgem na vida dela e que parece que cada vez que ela consegue sanar um problema, resolver um problema e já logo surge outro e ela encontra com pessoas, conversando com pessoas e muitas pessoas também dizem para ela disso também, que a vida está uma correria, que ela não consegue mais concentrar nas coisas que precisam de concentrar na vida e que o dia passa, a semana passa, o mês passa e o ano passa e os sonhos dela começam a ficar para trás e ela começa a se sentir de uma maneira muito frustrada e começa a gerar dentro dela ansiedades e então ela começa a reclamar tudo isso para o pai dela e chora e entra num estado emocional crítico a ponto do pai dela dizer para ela, falar assim, calma filha, vem aqui, vamos até a minha cozinha. E aí chegando na cozinha, o pai dela pede para que ela se sente calmamente e pega 3 vasilhas e coloca no fogão e acende então 3 bocas de fogo e coloca dentro dessas 3 vasilhas água para poder ferver. Muito bem, essas vasilhas com as águas fervendo, quando chega então ao seu estado de fervura, o pai pega algumas cenouras e coloca dentro da primeira panela. Pega um ovo e coloca dentro da segunda panela. E na terceira panela, ele coloca algumas doses de pó de café e deixa que isso ferva por mais um tempo e aí então depois desliga essas bocas de fogo, espera que a fervura abaixe e vai na primeira panela, tira as cenouras e coloca em uma tigela sobre a mesa. Vai na segunda panela, recolhe o ovo também que estava dentro daquela panela e coloca em uma segunda tigela em cima da mesa. E aquela panela com café, ele então coa aquele café e coloca numa xícara também em cima da mesa. E aí pede para que a filha então experimente a primeira tigela com aquelas cenouras. E aí então ela prova a cenoura e o pai pergunta para ela, filha, o que você experimentou da cenoura? O que você percebeu da cenoura? E aí então ela diz para o pai, ora pai, a cenoura tá mole, tá pastosa, né? Tá fácil de comer. Ele, ok, muito bem. E na segunda vasilha, experimente do ovo. Então ela pega o ovo, quebra o ovo, tira a casca do ovo e então dá uma pequena mordida no ovo e aí o pai pergunta, e com o ovo, o que você percebe do ovo? Aí ela diz, o ovo tá duro, tá endurecido, a pele, né, a clara está consistente, a gema também está consistente. Muito bem. E a terceira vasilha que tinha o café, o pai pede para ela então, experimente o café. E então ela pega a xícara de café, cheira o café, o aroma e experimenta o café e o pai pergunta, e desse, o que você experimenta, o que você percebe? E então ela disse para o seu pai, olha, o café está uma delícia, eu gosto de café puro assim, né, feito dessa maneira, gosto muito. Então o pai diz para ela, filha, todos nós somos assim, nós somos como essas 3 vasilhas com esses 3 alimentos que você acabou de provar. Algumas pessoas são como as cenouras, elas são duras e depois de ter passado por um determinado trauma, uma determinada dificuldade, amolece, não aguenta mais, reclama da vida, começa a perceber, começa a acreditar que não existe mais nenhum recurso. As pessoas ficam amolecidas, não é? E na segunda vasilha você provou o ovo. Algumas pessoas também são assim, são como esses ovos, né? Como esse ovo que você provou. Algumas pessoas entram mole, não se preparam para as situações do seu dia a dia, não se prepara para os seus desafios e aí então, depois que passa por um trauma, passa por um desafio, passa por uma circunstância difícil no seu dia a dia, ele endurece e fica amargo, se torna pessoas mais amargas e não consegue controlar as suas emoções e então se torna pessoas arredias e afastadas de muita gente. E tem algumas pessoas que são como a terceira vasilha que você experimentou, que foi o café. Algumas pessoas, quando enfrentam situações difíceis na vida,
elas transformam essa situação em algo maravilhoso, em algo saboroso, em algo que possa servir de aprendizado para a vida dela, para que ela se torne pessoa melhor no seu dia a dia. Todos esses 3 alimentos passaram pelo mesmo desafio, a água fervente, fervendo na mesma temperatura, e todos os 3 tiveram as suas características iniciais e depois transformaram em alguma outra característica. As pessoas são assim. Como você é? Você é como as pessoas que se parecem com cenoura? São pessoas endurecidas e depois de ter passado por alguma situação na vida se amolecem? Se tornam preguiçosas? Se tornam desanimadas? Se tornam depressivas? Não conseguem gerenciar aquilo que passa dentro de você? Ou você é como uma segunda pessoa que se parece com um ovo, não é? Que são pessoas amolecidas, não se preparam, não se organizam, não se planejam e depois de passar por uma situação endurece e começam a colocar culpa em um monte de outras coisas. Ou você é como a terceira pessoa, com a terceira vasilha, que se parece com café, que depois de ter passado por um determinado problema na sua vida, você aprende, você torna essa situação uma situação maravilhosa que possa te ajudar para o seu dia a dia daí para frente. Muito bem. Pense sobre isso. E olha, se você quiser aprender mais sobre isso, nós temos o nosso workshop Gerenciamento de Emoções. Venha aprender mais sobre isso conosco. Grande abraço!